Boa noite, família Soma. Como que vocês estão? Cara, que alegria, coisa boa, uma semana a mais, uma semana com série de sermões nova. Mais uma vez estamos diante do Senhor e agora nós queremos entrar um pouquinho nas séries catequéticas. O que é isso? São séries em que o cristianismo, desde seu início, desde logo que iniciou a igreja, período de Atos ali, depois disso, os cristãos usaram para catequizar, para ensinar novos membros, novos cristãos ou filhos de cristãos. Basicamente é um tripé. O cristianismo, ele fundamenta-se, o seu fundamento, os ensinos aos novos cristãos, ele se dá nesse tripé. É os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Basicamente nós faremos esse percurso, iniciando hoje pelos 10 mandamentos. E eu estou muito alegre. Eu amo a lei do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a lei do Senhor. E falar disso para mim é muito bom. Eu amo isso aqui. Eu estou muito encorajado. Eu amo isso aqui. Então eu quero que tu pegue a tua Bíblia e já acha o livro de Êxodo. Acha o livro de Êxodo, vai achando aí, já fica com ela aberta. Por quê? Porque nós amamos a palavra de Deus aqui. E por amar a palavra de Deus, nós temos que estar sempre conferindo se o que eu estou falando está correto. Se eu falar alguma bobagem, tu não aceita aquilo que eu disser. Se eu falar algo que contradiga o que está na palavra de Deus, tu não aceita, tu rejeita isso. E dependendo, tu me bota a correr daqui, se for uma bobagem muito grande. Estou brincando, mas eu vou levar a sério isso aqui, é o meu trabalho, eu vou fazer bem feito. Vamos estudar o texto? Vamos lá? Acha aí, Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E hoje eu quero ler o texto inteiro. Vamos iniciar assim. Vamos iniciar lendo toda a passagem. Êxodo 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Acharam aí? Se alguém não tiver Bíblia, acompanhe na tela ou alguém do lado e vamos ler todo o trecho. Êxodo, se alguém não souber, é o segundo livro da Bíblia. Então, se tu abrir do começo, tu vai achar Gênesis, o segundo livro já é Êxodo, barbadinha, não tem erro. Acha aí, tá bom? Acharam? Todo mundo achou? Vamos ler o texto? Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Algumas traduções, talvez principalmente mais antigas, pode trazer aqui ciumento. Deus é um Deus ciumento, um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Último versículo 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Bendita a palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar. E para começar, nós não podemos começar por outra parte a não ser bem no comecinho. E nós não vamos ver o primeiro mandamento hoje.
nós não faremos isso. Nós vamos começar do prólogo, a introdução. E eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta, não fecha ela, porque nós vamos iniciar por aqui. Basicamente, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia inteira. Da Bíblia inteira. É uma das passagens mais estudadas, é uma das passagens mais conhecidas. No Antigo Testamento, no povo de Israel, eles não conheciam por 10 mandamentos, eram as 10 palavras, ou as palavras de Deus. Literalmente o texto diz 10 palavras, mas nós conhecemos por 10 mandamentos. Então, vamos continuar chamando assim, não tem problema. E essa passagem aqui, ela influenciou muitas culturas, muitas, tanto que até hoje estuda-se isso aqui. Até hoje se toma isso aqui e se faz menção a isso, referência a isso aqui. Agora, nós vivemos num período, e por toda a humanidade foi assim, em que as pessoas têm grande dificuldade com isso. Muita dificuldade. Não propriamente com essas 10 palavras, não propriamente com o nome que se dá a isso aqui, se é 10 palavras, 10 mandamentos, não é esse o problema. O problema é com o conteúdo. O problema é com o conteúdo disso aqui. Por quê? Porque são 10 mandamentos, basicamente é Deus dizendo, eu quero que tu faça isso, ou que tu não faça isso. E as pessoas odeiam ser mandadas. As pessoas odeiam receber ordens. Odeiam. As pessoas odeiam, não querem que se diga como deve viver a sua vida ou não. Por isso que tu vai ver muitas vezes alguém dizendo assim, não, eu não vou para a igreja. Não, na igreja não pode fazer nada. Na igreja não pode fazer nada. Para que eu vou para lá? Eu quero aproveitar minha vida. Eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar. Se eu for para a igreja, eu não vou poder fazer nada. E aí, por causa dessa concepção, a pessoa não vem porque ela acha que vir à igreja resume-se a tu não poder fazer algumas coisas. Outro exemplo. Às vezes tu está conversando com alguém que já é cristão, alguém que já frequenta a igreja, e a pessoa diz assim para ti, eu aproveitei a minha vida quando eu não era crente. Eu aproveitei, eu fiz tudo o que podia. Essa noção de aproveitamento, sabe? De aproveitar. Eu aproveitei muito a minha vida. Eu fiz e aconteci. Eu fazia. Essa noção de que quando tu vem para a igreja, tu não aproveita. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Por que isso? Porque a pessoa ela entende errado. E como eu disse para vocês já algumas vezes, repetidamente, conforme nós entendemos a palavra de Deus, é como nós vivemos. Basicamente nos molda e nós vivemos com base nisso. Então as pessoas elas odeiam o conteúdo dessa palavra, elas odeiam isso aqui. E eu quero ficar nesse prólogo hoje com vocês, para que a gente desmistifique um pouquinho isso, certo? Então lê comigo de novo aí versos 1 e 2 somente. Lê comigo versos 1 e 2 aí. Então, Deus falou todas estas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em primeiro lugar, eu quero ver algumas coisas com vocês hoje, algumas questões relacionadas a esse prólogo, à lei de Deus, aos mandamentos, e eu quero que a gente comece entendendo que o mundo odeia a lei de Deus. O mundo odeia a lei de Deus. Desde o pecado, desde o jardim do Éden, o homem pecou e ele passou a odiar a lei de Deus. O homem e a mulher tinham um mandamento no Éden. Vocês podem comer de tudo, mas não comam dessa árvore aqui. Essa aqui vocês não podem comer. Desde lá, o homem tem dificuldade em seguir ordens. Desde então, o homem tem dificuldade a fazer o que deve ser feito. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Nós só estamos vivendo um período em que isso tem se intensificado um pouco mais. Mas sempre foi assim. O homem odeia a lei de Deus. Isso se conhece por rebelião. O homem depois do Éden, o homem quando sai do Éden, ele se tornou um rebelde. Ele está em rebelião contra Deus. Ele odeia Deus. Por causa dessa rebelião, o homem não quer receber ordens de Deus.
É da natureza humana, da natureza pecaminosa, o homem agora lutar contra, rejeitar, não aceitar isso aqui. Quer ver um exemplo? O padrão moral do nosso século. Nós estamos vivendo um período que é tomado pelo relativismo. Tu faz o que tu acha melhor. Tu vive do jeito que tu acha correto. Tu vive a tua vida e eu vivo a minha, cada um faz o que acha certo. É assim ou não é? É ou não é? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, e eu queria que vocês projetassem aqui para mim esses novos 10 mandamentos dos ateus. Ou tu pode pesquisar assim, ou tu pode pesquisar depois os não mandamentos. Pesquisa assim, ou os não mandamentos. Aqui é um print, é uma imagem que eu fiz do site traduzido. Ele está em inglês, eu traduzi para a gente poder printar e nós acompanharmos juntos aqui. O que é isso aqui? 2 homens, eles fizeram uma pesquisa na internet, com alguns milhares de pessoas, e eles queriam que cada uma votasse naquelas leis que achassem mais corretas para o nosso período. As leis que tu achasse mais corretas para a tua maneira de viver. E eles pegariam as 10 mais votadas, e esses 10 seriam os novos mandamentos, os 10 mandamentos da nossa época, do nosso período. Então, basicamente, é aquilo ali. Os novos 10 mandamentos, ou os não mandamentos. Pode passar mais um, por favor? Rapidinho, ó. Um concurso que atraiu mais de 2.800 inscrições de 18 países e os 27 estados nos Estados Unidos. Uma equipe de 13 juízes selecionou aqueles que fossem mais votados, aqueles que fossem os melhores concorrentes. E terceiro parágrafo. Não há você deve entre eles. Perceba que daqueles mandamentos ali, nenhum vai dizer você deve, você tem que fazer algo. É assim. Presta atenção nisso, isso é muito importante. E quarto parágrafo, se eles não têm fé no divino, os não mandamentos ateus exibem uma fé robusta na humanidade, como se o Vale do Silício tivesse substituído o Sinai. Presta atenção nisso aqui. Pode passar o próximo, por favor. Olha o que são os mandamentos. Eu não sei se todos conseguem ler, então eu vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá, primeiro deles. Seja de mente aberta e esteja disposto a alterar suas crenças com novas evidências. Legal, né? Tão legal. Fumou uma maconhinha. Tão legal isso. Olha o segundo. Esforce-se para entender o que é mais provável que seja verdade, não para acreditar no que você deseja que seja verdade. Terceiro, não mandamento, ou mandamento ateu. O método científico é a maneira mais confiável de entender o mundo natural. Quarto, toda pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Começou. Quinto, Deus, presta atenção nisso aqui. Deus não é necessário para ser uma boa pessoa ou para viver uma vida plena e com significado ou significativa. Se tu quer ter uma vida boa, ser uma pessoa legal, uma pessoa que se dá bem com os teus vizinhos, uma pessoa que, igual o Pateta, quando vai indo para o carro, ele não pisa na formiga, ele desvia dela, sabe? Tu não precisa de Deus para isso. Tu pode seguir a tua moralidade, ser uma pessoa legal. Tu não precisa de Deus. Sexto, esteja atento às consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade por elas. Coisa mais óbvia do mundo. Mas vamos adiante. Sétimo, trate os outros, presta atenção, trate os outros como você gostaria que eles o tratassem. E pode razoavelmente esperar que eles queiram ser tratados. Pense na perspectiva deles. Parece que eles usaram um pouquinho da Bíblia aqui. Não sei, parece. Parece que a gente viu algo sobre isso em Filipenses, na série que nós passamos, em que Paulo diz, trate os outros como superiores e pense nos interesses deles. Parece, não estou dizendo que foi isso. Oitavo, temos a responsabilidade de considerar os outros, incluindo as gerações futuras. Que gerações, se eu tenho direito sobre o meu corpo? Se é meu corpo, minhas regras. Vamos adiante. Nono,
Não há um jeito certo de viver. 10º, deixe o mundo um lugar melhor do que você o encontrou. Isso aqui parece placa de banheiro quando tu vai no hotel, né? Parece uma placa de banheiro, assim. Deixa o banheiro como você encontrou. Parece um... Mas deixa o mundo... Enfim, por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque esse aqui é o padrão da nossa época. Isso aqui foram os 10 melhores mandamentos escolhidos, votados por 13 juízes que analisaram todos eles, e eu não quero nem pensar nos outros que tiveram lá, melhor não cogitar. Esses foram os melhorzinhos. O que não eram os piores. Esse é o padrão da época que nós estamos vivendo. Agora, vocês percebem que tem contradição mesmo nisso aqui? Tu percebe contradição? Quer ver um exemplo? Não precisa de Deus, 5º não mandamento, ou 5º mandamento dos novos. Não precisa de Deus. Mas o 7º mandamento é baseado no ensino de Cristo. Considerar os outros. Ter os outros em consideração. O 7º e 8º mandamentos nós vimos ali. Além disso, admitem o modo científico. O modo científico é o mais confiável para conhecer o mundo natural. Ok. Mas isso eles não reconhecem que se deve a cristãos. Cristãos, pastores e pesquisadores reformados que divulgaram o método científico de Bacon, que é a maneira de se fazer pesquisa. Francis Bacon criou um modo de observação, e disso cristãos divulgaram, encorajaram, tornaram ele conhecido. Além disso, 9º mandamento, não há modo certo de viver. Lembram? 9º mandamento, não há um jeito certo de viver. Então por que tem outros 9 ali junto? Se não tem jeito certo de viver, por que tem outros 9 mandamentos junto? Vocês percebem isso? A nossa época ela é tomada por uma mente louca, insana. Nós somos tomados, nós estamos sendo moldados, você está sendo ensinado todos os dias a defender ovos de tartaruga, e eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, faça, mas você também tem que defender uma vida no ventre da mãe. Acontece que a nossa época ela é moldada por isso. Pessoas que defendem um ovo de tartaruga com unhas e dentes, assinam um abaixo-assinado, fazem o que for, protesto e seja lá o que mais. Agora pede para assinar um abaixo-assinado contra o aborto. As pessoas já vão dizer, não, eu não entro nessa questão. Eu prefiro não me envolver com isso. A nossa época é tomada por uma contradição contínua. O mundo de hoje diz que certo e errado depende de você. Certo e errado depende daquilo que tu acredita, depende do teu modo de viver. Mas quando tu viola qualquer desses mandamentos, eles vão dizer que tu está agindo errado. Não tem jeito errado de viver. Certo ou errado depende de ti. Mas viola alguma dessas regras. Faz algo contra o que a cultura prega hoje para tu ver. Vocês percebem isso ou não? É só eu. Percebem ou não? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo em que quando tu quebra um desses mandamentos, tu é censurado. Tu é cancelado. Tu tem tuas redes sociais bloqueadas. E eu não estou falando lá, tá? Se eu mencionar o nome, nem o Leandro vai poder me defender daí. Nós temos um imperador no Brasil e eu não posso citar o nome dele. Já pensou se eu falo Alexandre de Moraes? Não, melhor não falar. Nós ainda somos uma sociedade com código moral. Nós somos e seremos sempre uma sociedade com uma certa moralidade. Acontece que essa moralidade ela é volátil, ela muda, ela é alterada. E nós precisamos de algo que molde essa moralidade em nós da forma correta. Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tu quer ter uma moralidade correta, tu precisa de Deus. Tu quer ser um ser humano correto, moralmente correto, alguém ético, tu precisa do Senhor.
Sem Deus, não tem como. Sem Deus, tu segue o curso da tua vida e tu vai fazer o que tu acha que deve fazer. E veja, o Matthew Henry diz que essa lei já tinha sido colocada no ser humano na criação. Só que com o pecado isso ficou distorcido. É por isso que Paulo fala em Romanos 1, que essa lei, eu não lembro se é Romanos 1 agora ou no 5, é Romanos, que essa lei já estava gravada, e o gentil que não tem lei, se faz lei pela lei no seu coração. Deus já tinha impresso, já tinha colocado isso no ser humano. Só que o pecado distorce isso, ele embaralha, ele confunde. Entendido? Se nós quisermos distinguir, então, o certo de errado, o modo correto de viver, se tu quiser distinguir, saber como alcançar uma boa sociedade, saber como alcançar pessoas moralmente corretas, nós precisamos fazer as coisas do modo de Deus. Nós precisamos fazer do jeito dele. Por isso eu quero ver com vocês, então, cinco razões porque nós precisamos estudar e conhecer os 10 mandamentos. Primeira delas, os 10 mandamentos são desconhecidos hoje. Por que nós precisamos estudar isso aqui? Porque não conhecem mais. O mundo não conhece mais. Se na igreja já é difícil, imagina o mundo. Imagina as pessoas que não frequentam a igreja. Vamos repetir os 10 mandamentos de cor? Quem se encoraja a repetir comigo? E olha que eu posso dar uma gaguejada aqui também. Alguém se arrisca? Vamos? Não? Ninguém? Não? Eu imaginei. Agora, presta atenção comigo nisso aqui. Eu tenho certeza que vocês vão saber. Eu tenho certeza. Ó, eu vou começar e vocês continuam. 2 hambúrgueres, cebola. O Big Mac, a gente sabe a receita bem direitinho. São 7 ingredientes. Os 10 mandamentos só tem 3 a mais. E a gente não sabe decor. Entendeu? Como que a gente não tem essa lei gravada aqui e aqui? Se isso é uma... E eu vou falar depois um pouquinho mais. Se isso é Deus se revelando. Porque o versículo 1 fala isso, veja bem. Então Deus falou estas palavras. Isso não vem de ninguém, não vem de Moisés. Não foi Moisés que inventou isso aqui. Deus falou estas palavras. E como que ele inicia? Ele diz, verso 2: Eu sou o Senhor, seu Deus. É Deus se revelando. A lei é Deus se revelando. E o mundo não conhece isso hoje. Inclusive a igreja. Em toda a história, os 10 mandamentos foram o código legal mais influente que já existiu. Eu não estou dizendo que tu tem que concordar com isso, mas tu tem que saber que em toda a história, os 10 mandamentos foram o código legal, não de legal, legal de legislação, mais influente que já existiu. E hoje nós vivemos um período que a pessoa não conhece. As pessoas não sabem decor, as pessoas não sabem. Isso não pode ser ignorado. Essa é a primeira razão do porquê nós temos que estudar e conhecer os 10 mandamentos. Segunda razão, os 10 mandamentos são instrução histórica. Por muitos séculos, eu falei que desde que iniciou a igreja, né? Mas no povo de Israel, desde antes, por muitos séculos, isso aqui foi usado para a instrução do povo, para a instrução dos filhos. Agora, qual é o pai, qual é a mãe que em casa... Filho, vamos recitar os 10 mandamentos? Vamos ver se tu lembra disso. Qual é o pai e a mãe que instrui hoje os filhos ensinando os 10 mandamentos? Percebe como a nossa época ela está se desvirtuando, ela está seguindo um outro caminho, achando que ela está num momento mais sábio da humanidade? Nós julgamos os mais sábios, os que têm o melhor avanço tecnológico, a melhor ciência.
Só que nós desprezamos a lei de Deus. Deixamos de lado, nós não queremos saber. Eu falei para vocês antes, o credo dos apóstolos, a oração e os 10 mandamentos sempre foram usados para a instrução do povo de Deus. Ao discipular, os cristãos sempre usaram os 10 mandamentos. Nós precisamos retomar isso. Nós precisamos deles para a instrução. Olha só isso aqui, presta atenção. No Catecismo de Heidelberg, dos 52 dias, das 52 perguntas, 11 daquelas concentram-se no decálogo, nos 10 mandamentos. No Catecismo Menor de Westminster, de 107 perguntas, 42 delas são baseadas nos 10 mandamentos. No Catecismo Maior de Lutero, mais da metade são nos 10 mandamentos. No Catecismo da Igreja Católica, de 750 páginas, 120 delas são nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram usados para instrução por toda a história. Terceiro lugar, os 10 mandamentos são centrais na ética mosaica. Olha o versículo 2 de novo comigo aí. Olha o versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Vocês lembram de algum chamado semelhante assim? Vocês não lembram? Vocês não lembram quando Deus fala com Abraão? Em Gênesis 17? Deus chama Abraão e diz a ele assim: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão por quê? Porque ele vai dizer que dele fará um povo, dele fará uma nação. Nele seriam abençoados, benditos. O que Deus está dizendo é: vocês são esse povo de quem eu chamei o patriarca de vocês lá. A ética mosaica, ela é toda fundamentada e ela é baseada nos 10 mandamentos. E Deus está demonstrando com isso que Ele está continuando aquele chamado no povo agora. Vocês perceberam, entenderam? Se não, eu explico de novo. Deus chama Abraão e o chamado que Ele faz ao povo de Israel é semelhante, o mesmo. Por quê? Porque Ele quer dar a entender que é a continuidade de Abraão agora nesse povo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra de onde tu estava, para ser o teu Deus e te dar esta palavra. Basicamente é isso. Existem 613 leis no Antigo Testamento. 613. E todas elas são fundamentadas nos 10 mandamentos. Quando Deus dá essas leis aqui, os 10 mandamentos, Ele continuará depois a estabelecer a lei, os 613 mandamentos, todos eles como reflexo disso aqui, como fundamento. Os 10 mandamentos fundamentam, eles pavimentam por onde as demais leis vão percorrer. Em quarto lugar, os 10 mandamentos são centrais na ética do Novo Testamento, não só no Antigo. Quer ver um exemplo? Quando Jesus fala com o jovem rico, Marcos 10, ele pergunta o que ele deveria fazer. Vocês lembram disso? Em Marcos 10, o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deveria fazer. Jesus responde como? Ama o teu próximo, né? Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube. Jesus está citando os 10 mandamentos. Olha só o que diz em Romanos capítulo 13, versos 8 e 9, diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Que lei? Que lei? Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo está falando sobre o amor e ele vai fundamentar no quê? Nos 10 mandamentos. Ecoando o que Jesus falou sobre o segundo maior mandamento. A ética do Novo Testamento, ela é fundamentada nos 10 mandamentos. É por isso que nós temos que conhecer, estudar e conhecer esse decálogo, essas 10 leis, as 10 palavras. Em quinto lugar, por que nós temos que estudar
os 10 mandamentos? Porque a lei é boa. A lei é boa. A lei nos faz ficar de joelhos, mostrando o nosso pecado. Tem 10 leis, são só 10. 10, só. E a gente ainda assim não consegue obedecer todas elas. Por que então que nós precisamos dela? Porque ao não cumprir, ao desobedecer, ao fracassar, nós estamos, ou precisaríamos, reconhecer que não somos capazes de obedecer isso aqui sozinhos. Nós não conseguimos. Isso deveria nos conduzir de joelhos à cruz. A lei é boa para nos mostrar que nós não temos condições. Nós não conseguimos guardar a lei perfeitamente. Só houve um que conseguiu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele, ninguém mais. É por isso que nós precisamos da lei para reconhecer que sem Jesus a gente não atinge o padrão de Deus. Porque a lei é isso, essa lei moral. Eu acho que eu não expliquei para vocês ainda, né? O Antigo Testamento, as leis, todas elas eram divididas em 3 tipos de lei. Calvino vai explicar muito isso aqui. 3 tipos de lei. A lei civil, que era para o Estado, para a nação de Israel. A lei civil, o furto, como deveria ser tratado um condenado e por aí vai. A lei cerimonial, que é a lei do culto, como deveria ser realizados os sacrifícios, como seria o tabernáculo, quais as características, qual o ritual. Lei cerimonial, ela apontava para Jesus e Jesus cumpriu. Ele é o sacrifício perfeito. E em terceiro lugar, a lei moral, os 10 mandamentos. Aqui, Deus está revelando o seu próprio caráter. Ele está dizendo, os meus vivem desse jeito aqui. Isso aqui é um reflexo do meu próprio caráter. Façam igual. É por isso que a gente não consegue obedecer. É por isso que nós não conseguimos seguir isso aqui, porque esse é o padrão de Deus. Para nós, depois do Éden, é inalcançável. Nós não conseguimos atingir, está muito alto para nós. Vocês estão entendendo? Nós precisamos da lei para identificar isso aqui. Isso aqui, então, se revela, e nós cremos que revela o caráter de Deus, significa que essa lei aqui é moral e é eterna. Essa lei é eterna. Quer dizer que você pode morrer hoje, ou ano que vem, ou daqui 20 anos, não interessa. Quando Jesus vier e estabelecer o seu reino, e nós formos para a eternidade, no céu, isso vai continuar valendo. Não muda, porque Deus é eterno. Logo, a lei dele, a moral de Deus, o caráter de Deus é eterno, não muda. Vai ser sempre assim. Sempre assim. Essa lei é boa. Nós precisamos, então, da lei para reconhecer que não temos condições, que precisamos de um Salvador, alguém que viva desse jeito e viva por nós. E a lei nos mostra isso. A lei nos conduz até a cruz. A lei nos mostra como nós não conseguimos atingir e nós precisamos de alguém. Ainda assim, a Bíblia nos mostra alguém que ama a lei de Deus e nós precisamos amar a lei de Deus. Salmo 119 fala várias vezes: eu amo a lei do Senhor, eu amo os seus mandamentos, eu amo os seus estatutos. A lei é boa. E olha só, semana passada, acho que foi, né, Leandro? Eu chamei o Leandro e disse: Leandro, preciso da tua ajuda. Veio para mim rapidinho. Vê? Coisa simples. Veio para mim quantas leis nós temos no Brasil. Nem ele, nem eu, a gente não achou isso. Não tem um número exato. De tanta que tem. De tanto. Nós temos os códigos, né? Só códigos nós temos 17. Daí isso vai se desmembrar e vai... Imagina, Deus só deu 10. Só isso. 10, só 10. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é boa. Inclusive, fica a dica, presta atenção. Instala esse drive, pega o código. Pais, não encham os filhos de vocês de regra.
Quanto mais regra tu coloca em casa, mais difícil tu torna a vida dos filhos e mais desobediente eles se tornam. Quanto mais regra, mais fácil de eles quebrarem alguma regra. Coloque regras específicas. Coloque algo pontual. Coisas que tornarão a vida dos filhos mais tranquila e a tua também. Porque se tu deu uma ordem, foi desobedecida, tu vai ter que disciplinar. Entenderam? Por isso que Deus deu 10 leis. Deus não nos encheu de leis. Deus não é o governo. Deus não é o Estado que te enche de leis. Tem lei até para definir o nome de rua. Tem lei para definir tudo. Com Deus não é assim. Então, eu quero que tu imagine por um período, se essas 10 leis, esses 10 mandamentos fossem obedecidos. Imagina, se nós vivêssemos numa sociedade em que essas leis são obedecidas. Tenta imaginar comigo. Uma sociedade, imagina Novo Hamburgo, em que tem 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são obedecidos perfeitamente. Olha quantas leis nós não teríamos. Lei de direitos autorais. Não precisa. Porque eu não vou roubar a tua ideia e dizer que é minha. Lei de autoria, lei disso e daquilo. Furto, roubo, não existiria. Mentira, não existiria. Imagina uma sociedade, tenta imaginar comigo, uma sociedade em que esses 10 mandamentos não são desobedecidos. Imagina comigo, leis de patente, de propriedade intelectual, não precisaria. Nós não precisaríamos de fechaduras nas portas, de muro nas casas. Nós não precisaríamos de sistema de segurança, de alarmes, de armas. Nós não precisaríamos de sistemas de defesa, de tribunais. Nós não precisaríamos de prisões. Vocês conseguem imaginar isso? Se esses mandamentos, só esses, fossem obedecidos. Mas tem um outro aspecto disso que eu quero ver com vocês, que é, os 10 mandamentos revelam o ser de Deus. Deus se revela nisso aqui. Por que então, e esse seria um sexto motivo, mas eu quis colocar à parte, por que nós precisamos estudar, conhecer os 10 mandamentos? Porque Deus se revela neles. Deus está revelando alguma coisa aqui. Deus se revela, e em primeiro lugar, Deus se revela como majestade, como um rei majestoso. Deus se revelou em meio a trovões, relâmpagos e sons de trombeta. Olha comigo, vê comigo aí, volta lá. Está em Êxodo ainda? Volta aí. Eu aqui não estou, né? Deixa eu voltar rapidinho aqui. Êxodo 20, olha só. Êxodo capítulo 20. Verso 18, se eu não me engano. Exatamente. Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou o quê? O que diz aí? Trovões, relâmpagos, som de trombeta e o monte fumegante. Deus, quando está entregando essa lei aqui, esses 10 mandamentos, Ele está demonstrando sua majestade. Tanto que o povo fica receoso de chegar perto do monte. Eles não querem chegar lá perto, porque o som é horrível, é pavoroso. As luzes, o clarão, ao mesmo tempo a escuridão, porque a Bíblia vai dizer que Deus se revelou da escuridão. Som de trombeta, trovões, relâmpagos. Imagina tu lá perto. Se tivesse pronto, tinha escorrido perna abaixo. Pode ter certeza. Deus se revela como algo pavoroso. A majestade de Deus é algo pavorosa. Deus se revela desse jeito. Ele se dá a conhecer como alguém pavoroso, como alguém majestoso.
A glória de Deus se revela lá no monte desse jeito. Cara, eu não sei, vocês, eu ia dizer, vão na frente, vão indo. Eu chego lá depois. Eu não sei, vocês, eu ia, Kennedy, vai indo lá, eu já te alcanço. Gabriel, vai indo lá. Cara, tu imagina Deus se revelando de cima do monte. Tu entende por que o povo fez o bezerro de ouro? Porque eles pensaram, não, Moisés não vai voltar. Não tem como. Moisés está lá, no meio desse tendel todo. Trovão, relâmpago, barulho, escuridão. Quem é que vai voltar vivo de lá? Deus se revela de forma majestosa. Deus se revela desse jeito. Êxodo, um capítulo antes, capítulo 19, verso 18, diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Eu não sei vocês, eu ficaria apavorado. Eu ia ficar apavorado. Deus se revelando desse jeito. Imagina a majestade divina. Esse é o soberano se revelando e demonstrando, não só falando, mas demonstrando que ele é digno de honra, de temor. Deus se revela e ele mostra que ele é digno dessa honra, desse temor do povo. E não é à toa que o primeiro mandamento, e nós veremos isso semana que vem, será: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único. Aí a gente começa a entender. Deus está se revelando como majestoso. Romanos 11:36 é a conclusão, é o ápice disso aqui, quando Paulo diz que por ele, para ele são todas as coisas. Paulo diz, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. É óbvio que esse é o Deus, o único Deus capaz, merecedor, digno de receber a glória. É ele que se revela majestosamente, que se revela de modo soberano, esse rei majestoso. Em segundo lugar, Deus se revela como libertador. Deus se revela como libertador. Deus, e nós lemos isso hoje, né? O salmo que o Daniel leu aqui, Salmo 18, versículo 1, diz que o Senhor é o meu libertador. Lembram disso? Vocês não lembram, né? Vocês estão concordando, porque são hipócritas mesmo. Ninguém lembra disso. Daniel leu hoje isso aqui. Davi falando, o Senhor é o meu libertador. Deus se revela como libertador. Deus é aquele que tirou o povo de Israel do Egito, que libertou o povo da casa da servidão. Versículo 2: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus é o libertador. Antes de dar a lei, Deus liberta o povo. Deus tira o povo de onde estava sendo escravizado. Deus está libertando o povo. Êxodo, capítulo 2, acompanha comigo aí, Êxodo 2, versos 23 até o 25, diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. O rei do Egito é aquele lá de José, o que amava José, o que trouxe a família dele para o Egito, tá? E teve outro que assumiu, e ele não conhecia José, e ele escravizou o povo. E o texto diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus é o libertador que tira o povo desse cativeiro, de onde está gemendo, de onde está sendo oprimido, de onde está sofrendo, e o conduz para a terra que ele prometeu. Deus é o libertador. Deus libertou o povo de Israel, apesar deles. Apesar do povo, Deus libertou o povo. Deus não libertou o povo porque eles agiram bem, porque eles fizeram isso ou aquilo, não. Tanto que no deserto, o povo de Israel inúmeras vezes vai dizer que quer voltar para o Egito. Eles querem ir de volta. Deus liberta eles mesmo contra o desejo deles. O desejo de retornar às panelas do Egito era muitas vezes maior que o de entrar na terra prometida. Êxodo ainda, capítulo 14, versos 11 e 12 diz: disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. O povo é ingrato, o povo não quer, o povo quer voltar à escravidão. Ainda assim Deus está libertando eles e está dizendo: eu tenho algo melhor para vocês, eu tenho algo melhor para vocês. Deus é o libertador, Deus é quem liberta. Os 10 mandamentos são o conteúdo da aliança do Sinai e da libertação da escravidão. Essa libertação da servidão, da escravidão, é um livramento não merecido. Como que se chama isso na Bíblia? Como? Graça. É graça. Deus está demonstrando, antes de dar a lei, que Ele entrega graça ao povo. Muitos acham que os 10 mandamentos é uma maneira de viver, jeito certo de viver, para Deus estar conosco, para Deus seguir nos abençoando. Não! Antes de dar a lei, Deus entrega graça. Deus faz algo que o povo não merece. Deus faz algo que o povo não merece. O nome disso é graça. E isso aqui está apontando para uma libertação futura. Haveria um tempo depois que no lugar de Moisés viria aquele que seria como Moisés. O próprio Moisés fala disso. Viria aquele que seria como Moisés e libertaria o povo. Moisés libertou Israel do Egito. Jesus liberta a igreja da escravidão. Moisés tirou o povo da escravidão, da servidão lá no Egito. Nós fomos libertos da escravidão do poder das trevas. Moisés, ele entrega, ele dá ao povo a antiga Páscoa e o Cordeiro Pascal. Jesus, ele dá a nós a nova Páscoa, a nova aliança, e ele se torna o nosso Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito. Moisés conduz o povo à terra prometida. Jesus está nos conduzindo à cidade celestial, a nova Jerusalém. Aquela libertação estava apontando para uma libertação muito maior e melhor. Aquela libertação por meio da graça estava apontando para uma libertação muito maior e melhor por graça. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Deus gracioso, um Deus libertador. Em terceiro lugar, Deus se revela como legislador. Os mandamentos eles vêm após o evangelho da libertação, uma libertação imerecida. Por que evangelho? Porque é uma boa nova, é uma boa notícia. É isso que está acontecendo aqui. Os mandamentos não são de um déspota, não é de um tirano que diz cale-se e obedeça. Não, os 10 mandamentos são de um Deus gracioso, que ama um povo e por graça liberta ele, e aí dá a sua lei. Esses mandamentos de um libertador que deseja que o seu povo permaneça livre.
Deus está dando a lei para que o povo permaneça livre. Ele libertou o povo de Israel do Egito e conduz à terra prometida. E ele diz: sigam isso aqui, para que vocês vivam bem nessa terra aqui, livres. Deus é um legislador que dá uma regra, que dá ordens, que dá os mandamentos, mas não para te aprisionar, e sim para te libertar. A lei de Deus é para a tua liberdade, para a tua libertação. A lei de Deus é para o teu bem. Enquanto muitos acham que obedecer à lei de Deus é viver aprisionado, é não poder fazer o que quer, eu vou para a igreja, lá não vou poder fazer nada. Não, é o contrário, animal, é o contrário. Deus está dando uma lei para que tu viva em liberdade. Deus está dando uma lei para que tu viva em liberdade. Aqui, liberdade e limites convergem. Estão convergindo, chegando no mesmo ponto. Agora, tu imagina só, a gente pensa, cara, é tolice isso aqui. Nós imaginamos que liberdade é ausência de regras. É ou não é esse o pensamento atual? Liberdade é sinônimo de não haver regras, não haver limites. Tu pode fazer o que quiser, quando quiser e o que te der na telha. É ou não é? É o contrário. Nós só somos livres, de fato, quando estamos na cerca da lei de Deus. Deixa eu tentar ilustrar para ti. Um peixe, ele é livre em terra ou na água? Um peixe, ele é livre onde? Na água. Se tu puser na terra, vai ser o quê? Vai morrer. Ele está livre. Ó, está livre, vai. Faz o que quiser. Ele pode? Não. Assim é a lei do Senhor. Nós só temos liberdade quando estamos nela, porque nós somos criados para ela. Veja, eu falei antes, a lei de Deus é a moral de Deus. É algo eterno, é algo que sempre foi para ser. Desde antes do pecado até depois do Apocalipse, será assim. Então nós fomos criados e desde o Éden nós já seguiríamos isso ali. Qual seria a diferença? Que essa lei estaria guardada aqui já, de forma perfeita. O pecado não teria distorcido. Nós viveríamos bem uns com os outros, numa sociedade tranquila, perfeita, sem necessidade de que Deus viesse no Sinai e entregasse as tábuas da lei. Nós teríamos isso, porque ela é a lei eterna de Deus, a moral de Deus. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Nós somente somos livres quando estamos no nosso ambiente para o qual fomos criados, a lei de Deus. Se nós estamos fora dela, nós estamos longe desse habitat natural. E é isso que que Davi vai falar, errei por 2. É isso que Davi vai falar. O salmo, se eu não me engano é de Davi, né, o salmo. Se subo ao mais alto céu, lá estás. Se desço ao mais profundo, lá estás também. Onde eu vou, lá o Senhor está. Por quê? Porque nós, assim como Paulo, agora está certo, assim como Paulo falou, Atos 17, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não só que nós estamos na presença de Deus, nós estamos em Deus. Onde a gente for, lá Deus está. Quer dizer que nós estamos em Deus. Agora, nós conseguimos viver em inimizade com o habitat que a gente vive? É por isso que a gente vê hoje tanta angústia, depressão, ansiedade, tanto mal. É óbvio, a humanidade quer viver nesse habitat de Deus, fazendo a própria regra, vivendo a sua própria maneira. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Para tu ser livre, grava isso aqui. Para tu viver em liberdade, somente se tu buscar seguir a lei de Deus. Amém? Somente assim. Nós não fomos criados para as boas obras. Eu estou trocando
direto hoje, né? Se eu falar alguma coisa meio controversa, pode me corrigir, tá? Tranquilo, de boa. Eu ia fazer uma piada, mas não ia ficar bem. Eu ia dizer que o Gabriel levou um chopp para mim ontem e ele deve ter sido aquilo que foi ontem, né? Tá fazendo efeito, mas não. Foi ontem, ficou no ontem. O que acontece? Nós fomos criados para as boas obras. Paulo fala isso em Efésios. No entanto, não são essas boas obras que nos conduzem à libertação. Nós fomos libertos e agora, em liberdade, nós devemos praticar boas obras. Ou seja, nós não obedecemos a lei de Deus para sermos salvos. É por termos sido libertos que nós seguimos a lei de Deus. Agora ficou melhor, acho, né? Não ficou confuso. Entenderam? Certo? Primeiro vem a graça, primeiro vem o evangelho, depois vem a lei. Primeiro nós somos libertos, depois nós recebemos a orientação de como devemos viver. Por isso que Paulo vai falar aos Gálatas que a igreja não deve voltar à escravidão. Tu querer voltar, viver a tua maneira, tu querer fazer o que te dá na telha, tu querer fazer aquilo que tu tem vontade, é escravidão. Gálatas 5, verso 1, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Tu não faz o que tu quer, tu faz o que Deus quer que tu faça. Tu não vive do jeito que acha que tem que viver, tu vive do jeito que Deus disse que como tu tem que viver. É assim. Amém? Então, não basta só a gente estudar e conhecer os mandamentos. Nós precisamos obedecer os mandamentos. E para isso eu quero então dar para você 5 razões, bem rapidinho, não vamos demorar muito, 5 razões porque nós precisamos obedecer os mandamentos. Primeiro deles, porque nós somos o povo de Deus. Presta atenção nisso aqui. Nós somos o povo de Deus. Antes de Êxodo 20, que é o texto dos mandamentos, em Êxodo 19, Deus havia dito para o povo de Israel que eles será para mim, que eles seriam para Deus, será para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus fala isso ao povo. O que é o santo ali? O que Deus está dizendo para o povo? Santo é algo separado, diferente. Quando Deus santifica o povo, quando Deus diz, vocês são santos, Ele está dizendo, vocês são diferentes dos outros. Por isso que Deus vai falar em Levítico, vai falar isso, por exemplo, Levítico 19, Deus diz, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus está dizendo, eu estou aí, mas eu sou diferente de vocês. Eu sou separado de vocês. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus. Nós temos que ser santos, diferentes do restante. Há uma cultura em que nós vivemos, uma cultura em que ela é permissiva. Tu vive do jeito que tu quer, tu faz o que tu quer, tu comete o pecado que quiser e não está nem aí. Nós somos diferentes, nós não concordamos com isso. Nós cremos no absoluto. A verdade é algo absoluta, não é relativa. A verdade é uma só, ponto. O jeito correto de viver é um só, é esse aqui. Não é do jeito que tu acha que tem que ser. É por isso que na igreja não é do jeito que cada um acha que é. Tem um jeito, é desse jeito. Porque Deus está mostrando para o povo, ó, é assim. Sejam santos. Deus quer um povo separado, diferente. É isso que Ele está mostrando. E é para nós sermos o povo de Deus que nós não só precisamos então estudar e conhecer os mandamentos, mas obedecer os mandamentos. Isso quer dizer que se nós não obedecermos, o nosso testemunho é de que nós não somos povo de Deus. Entendido? Muitas vezes, e aqui eu vou dar uma de coach da depressão.
Muitas vezes nós vamos estar sozinhos. Muitas vezes tu vai estar sozinho. No teu trabalho, seja onde for, na família. Tu vai estar sozinho. Vai estar todo mundo dizendo, não é assim, é desse jeito. E tu vai dizer, não, é assim sim. Muitas vezes tu vai estar sozinho. Muitas vezes tu vai ser o diferente. Tu, minha irmã, vai ser a diferente. Vai estar todo mundo dizer pode, tu vai dizer não pode. Ou vai estar todo mundo dizer não deve, tu vai dizer deve. Tu vai ser a diferente. Tu vai ser o diferente. Você vai ser a pessoa que o mundo não entende. A pessoa que tem regras que o mundo não entende. Nós somos o povo santo que foi separado por Deus. Em segundo lugar, nós devemos obedecer os mandamentos porque somos livres. Nós somos livres. Lembra que eu falei, liberdade não é ausência de regras. Liberdade não é você fazer o que quiser. Nós pensamos nos 10 mandamentos como reprimindo, como te impedindo de fazer o que tu quer, né? Te censurando. Tu queria fazer e não pode, porque agora a lei de Deus diz que não pode fazer. É o contrário. Quer ser livre? Obedeça isso aqui. Deus disse que quer que o povo tenha liberdade. João 8,32, lembram? Que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer que nós vivamos em liberdade. Ele jamais nos daria algo que nos aprisionaria. Se Deus disse isso, é porque Ele quer que nós sejamos livres. E ser livre significa seguir a lei de Deus. Necessariamente. Ele não iria se contradizer. Ele não nos daria algo que nos aprisionaria, que nos oprimiria. Além disso, Ele não quer que nós vivamos em muita burocracia. Eu mencionei antes das leis do Brasil, né? 17 códigos. 17. Ali são só 10 leis. Deus está dizendo, ó, é tranquilo. Ainda assim nós não conseguimos. Mas em Cristo, é como se já tivéssemos conseguido. Nós somos livres. Nós somos livres. Deus não nos deu leis para sairmos do Egito, mas para que, como pessoas livres, nós continuemos sendo livres. Em terceiro lugar, porque Deus é o nosso Senhor. Verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus é aquele mesmo da sarça ardente. É aquele mesmo que disse para Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu está é terra santa. Deus é o mesmo que desce ao monte para entregar a lei em raios, trovões, relâmpagos. É aquele mesmo Deus que eu falei que se revela como majestoso, como majestade. Esse é o Deus a quem nós devemos obedecer. Ele é o nosso Senhor. Deus diz, eu sou o Senhor. E esse Deus não é um Deus com quem se brinca. Vocês estão entendendo? Esse Deus aqui, esse que está se revelando aqui, esse que diz, eu sou o Senhor, e quando ele fala isso, a montanha treme, não é um Deus com quem se brinca. Não é um Deus de quem tu pode apontar o dedo e dar risada. Não é um Deus com quem tu fica de piadinha. Tu não ri na cara de uma pessoa assim. É ou não é? Alguém que quando diz, eu sou o Senhor, e o monte inteiro treme, tu não brinca diante de uma pessoa assim, diante de um ser assim. Vocês lembram quando Jesus está no jardim do Getsêmani e os soldados vêm para prender e eles perguntam, tu és Jesus? Ou quem é Jesus? Jesus responde, eu sou. Vocês lembram? João diz que quando Jesus fala, eu sou, os soldados caem. Eles caem por terra. Com um Deus assim, tu não brinca. Esse é o nosso Senhor. E Senhor na Bíblia não é só pronome de tratamento, não é só o Senhor poderia abrir a porta, o Senhor poderia fechar a torneira, não é esse tipo de Senhor. Senhor na Bíblia é Senhor majestoso, Senhor que tem domínio sobre ti, Ele é teu Senhor, o senhorio.
Tu não brinca diante de alguém assim. Tu não debocha de alguém assim. Em quarto lugar, esse Deus é o nosso Deus. Versículo 2 de novo. Eu sou o Senhor, seu Deus. E cara, deixa eu falar. Ao passo em que nós tememos um Deus majestoso como esse, que se revela de forma majestosa, de forma assustadora, saber que Ele está do nosso lado, tranquiliza. Tranquiliza. Se Deus, ao dizer, eu sou o Senhor, o monte treme, saber que Ele é dos nossos, tranquiliza. Eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus de vocês. Amém? Tu entende? Não é só um Deus de quem tu teme, não é alguém só que você tem medo, é alguém que está contigo, é alguém que cuida de ti, é alguém que faz as coisas pelo teu bem, é alguém que te liberta, é alguém que ao te libertar te conduz para um lugar bom, é alguém que quer que tu viva em liberdade nesse lugar, é alguém que só faz as coisas pelo teu bem, tal como a palavra dele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bendito é esse Deus. Bendito é o nome dele. Ele não é só o Senhor a quem nós temos medo e não queremos chegar perto, como o povo não queria chegar perto do monte por medo. Ele é um Deus que é Deus nosso, é o seu Deus. Ele está conosco, o Emanuel, aquele Deus que vem até nós. Esse é o nosso Deus. Em quinto lugar, nós obedecemos os mandamentos por aquilo que Deus fez. Eu já expliquei para vocês, né? A lei vem depois do Evangelho, depois da graça. Primeiro Deus liberta, depois Ele dá a lei. Primeiro Deus tira o povo da escravidão, depois Ele dá o modo de viver. Primeiro Deus resgata, depois Ele diz, é desse jeito aqui. Deus é um majestoso, eu falei, Ele é um rei majestoso, e esse rei majestoso, Ele está libertando o povo. Ele tirou o povo de um reino de opressão, um reino de escravidão, e agora Ele está levando para o seu reino. Esse rei está dizendo, vocês vão para o meu reino, para onde eu sou o rei. Só que no meu reino vocês vivem desse jeito. Entenderam? Primeiro a graça, primeiro Deus liberta, e agora Ele diz, no meu reino agora vocês vivem desse jeito. Esse é o jeito que vocês vão viver, e viver bem. E viver bem, viver em liberdade. É isso. Alguns veem Deus aqui como aquele que só diz, eu quero que vocês sigam essas regras aqui, e se vocês fizerem tudo certinho, nós vamos estar de boa, vai estar tudo certo, tranquilo. Alguns acham que é assim. Alguns acham que os mandamentos, se tu obedecer, Deus estará sorridente contigo. Quando tu desobedece, Deus fecha a cara contigo. Depende do que tu faz ou deixa de fazer. Aqui nós estamos vendo que não, é por graça. Tu não merecia. Deus fez mesmo assim, o nome disso é graça. Deuteronômio, vamos ler esse texto, eu não ia ler, mas eu quero ler contigo. Deuteronômio 6. Semana que vem nós vamos falar mais sobre esse capítulo aqui, Deuteronômio 6, mas eu quero ler contigo. Alguém acha verso 20, Deuteronômio 6, verso 20. Enquanto isso, eu quero que tu entenda que se tu obedece, ou a salvação, a libertação, não é uma recompensa por causa que tu obedece, por tu ter obedecido. A libertação é a causa, é o motivo para tu obedecer. Você foi liberto, e a razão agora para obediência é porque você foi liberto. Alguém achou Deuteronômio 6:20? Achou? Cheguei, vem cá.
Lê até o 25. Quando no futuro seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Obrigado. O que Deus, o Moisés aqui está dizendo para o povo? Olha, os filhos de vocês vão fazer pergunta. Parece que ele sabe, né, que criança faz pergunta. Criança faz pergunta. E como faz pergunta? Parece que não se cansa de fazer pergunta. Tu quer ver no carro? A Rebeca, ela vai andando no carro e vai falando, ela atordoa, assim, ela atordoa. Tem horas que eu entro no modo só piloto automático, assim, eu só conduzo o carro. E a vida vai acontecendo entre elas, assim. E eu só vou. Eu só vou, assim. E teve uma vez que nós estávamos andando no carro e a Sofia e a Mariana queriam falar e a Rebeca não dava tempo. Ela não dá tempo. Tu não tem espaço para tu invadir a conversa, sabe, querer falar. Não tem. É como se as palavras emanassem abundantemente. E a Mariana, em algum dado momento, ela falou assim, eu quero falar. Daí a Rebeca disse, tá, então fala rapidinho que depois eu quero falar. Criança, eu não sei como é que pode tanto. E o texto está dizendo, quando os filhos de vocês perguntarem, ou seja, a Bíblia sabe como é que são os filhos. Os filhos fazem perguntas. O que tu faz? Tu responde. E qual é o modo de responder? Pai, por que a gente segue a lei de Deus? Filho, porque Deus mandou. É assim? Não. É porque nós éramos escravos. E por graça, Deus nos trouxe. Deus nos salvou. E é por graça que nós somos libertos. E é por causa disso, agora, por sermos livres nele, que nós obedecemos. Então, quando alguém vier dizer para você que quer aproveitar a vida, sabe? Quando você for evangelizar, porque você vai, eu sei que tu evangeliza, e muito. Quando você for evangelizar alguém e a pessoa disser assim, não, eu quero aproveitar a vida, tu lê esse texto aí. Por quê? Porque no verso 24, a resposta que o pai está dando para o filho é o quê? Que seguindo o mandamento, vai nos preservar a vida. Tu aproveita a vida, tu vive a vida, tu desfruta da vida quando tu obedece à lei de Deus. Quer aproveitar a vida, quer viver a vida de modo aproveitável, deleitar-se na tua vida, segue a lei de Deus. Sabe o que é o problema? É que o mundo mente para ti, que quando tu obedece a Deus, tu está em privação, tu está sendo limitado, tu está sendo impedido de aproveitar. E muitas vezes nós acreditamos nisso. E muitas vezes nós caímos nesse conto, nessa história para boi dormir. Encerrando, duas coisas rapidinho. Primeira delas, eu quero que tu vá para essa série. Nós estamos vendo o prólogo aqui, a introdução. Quando nós iniciarmos os mandamentos, semana que vem nós veremos o primeiro, eu quero que tu tenha alguns pressupostos em mente. Eu quero que tu vá com isso em mente. Em primeiro lugar, dos pressupostos que vão nos orientar durante a série dos 10 mandamentos. Grava isso aqui. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos devem ser lidos com o sermão do monte ao lado. Tu não lê os 10 mandamentos e é isso só. Não. Jesus vem, ele cumpre a lei e agora ele dá a real interpretação da lei. Jesus é quem fala aos fariseus, é quem fala ao povo, vocês não ouviram que a lei diz tal e tal e tal? Ele não fala está escrito, ele diz vocês ouviram? E aí ele diz, eu porém vos digo, e assim, assim, assim. Ou seja, Jesus é quem dá a correta interpretação da lei. Se tu vai ler os 10 mandamentos, tu lê o sermão do monte junto. Entendido?
É assim que nós lemos a lei hoje, que nós estudamos a lei. Porque senão nós ficamos só com a parte externa. A lei, quando diz não matarás, não mate, a gente acha que é só o homicídio, né? Algo literal. Não. Jesus deu outro, Jesus foi além. Jesus disse, olha, não é só isso. Calma aí, mantém tua calma, porque tem mais. Jesus falou, ele diz que abusar, o abuso verbal também é homicídio. Está lá em Mateus 5, versos 21 em diante, se eu não me engano. A Bíblia fala para não cometer adultério, e Jesus falou do olhar malicioso. Não é só quando tu vai para a cama literalmente com outra pessoa. É quando tu olha e os olhares de vocês se cruzam e vocês têm malícia nesse olhar. Entende? Tu não lê a lei, tu não estuda a lei só por ela. Agora tu acompanha com o que Jesus falou sobre ela. Entendido? Primeiro pressuposto é esse. Segundo, os 10 mandamentos devem ser interpretados espiritualmente. A lei só é entendida quando nós vemos o cumprimento dela em Jesus e a interpretamos de um modo cristão. Nós precisamos entender, então, se nós vamos ler em paralelo ao Sermão do Monte, nós precisamos entender, então, que a lei não é só algo externo. Não é só eu não matar. Não é só eu não adulterar de forma literal. Não é só o aspecto externo. Envolve o coração, envolve a parte interna. Ou seja, envolve o espiritual. Não é só uma lei de comportamento. Estão entendendo? Estão mesmo? Leandro, não sei se entendeu. Depois eu te explico. Terceiro lugar. Detalhe, quando Jesus fala disso, ele está falando, Mateus 22, ele vai falar do coração. Mateus 15, ele fala dos pecados, brotam de onde? Do coração. Ou seja, sempre a lei, ela vai estar se referindo ao teu interior. Porque é do interior que brota o teu comportamento, aquilo que tu faz. Entendido? Terceiro lugar. Os nãos dos 10 mandamentos possuem o sim inverso. E vice-versa. Ou o sim, a ordem do mandamento, implica no não ao contrário. Deixa eu tentar isso. Eu não sei se eu ajudei ou compliquei aqui. Eu vou explicar. Quando a lei diz assim, não mate, o contrário disso é uma ordem. É sim, faz tal coisa. Então, por exemplo, não mate. O que Jesus falou? Como que a gente considera o outro, então? Com amor. Amar o próximo. O contrário do homicídio é o amor. Tu quer ver outro exemplo? 9º mandamento. Não darás falso testemunho ao teu próximo. Fechou? Então, basta eu não falar nada que seja uma mentira, tudo certo. Quando tu me confronta, eu digo assim, não, mas eu não menti. Sabe aquelas pessoas que ficam com o regulamento debaixo do braço? Qual é o contrário agora? Não é só não mentir, é falar a verdade. Efésios 4:25. Falem a verdade cada um ao seu irmão, porque somos membros do mesmo corpo. Não basta tu não mentir, tu fala a verdade. Não roube. Ok, não vou roubar, beleza. Não estou roubando. Tá que nem a pessoa no trem, né? Eu podia estar roubando, matando, mas não estou aqui só pedindo. Aquele ali ele leu os 10 mandamentos e acha que está tudo certo. Ele esqueceu do Novo Testamento. O que Paulo fala? Efésios 4:22 ou 23. Aquele que roubava, não roube mais. Ok, tudo certo, não é para roubar, beleza. Mas trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com o próximo. Então, ao invés de roubar, agora tu tem que repartir, tu tem que ser generoso.
O contrário de roubar não é não roubar. O contrário de roubar é compartilhar. É tu ser generoso. Então, quando a lei te dá um não, o contrário daquilo ali é um sim. É o que tu tem que fazer. Entenderam? Ou se a lei manda tu fazer alguma coisa, o contrário disso é a proibição. Aquilo que tu não pode fazer. Certo? Em quarto lugar, cada pecado mencionado nos 10 mandamentos abrange todos os pecados relacionados. Todos. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu dei do adultério. Não adultere, não adulterarás. É só não trair minha esposa. Não. A Bíblia vai falar da imoralidade. Todos os pecados relacionados estão inseridos nesse aqui. Lembra que eu falei que esses aqui servem de base para toda a lei? É isso. Quer dizer que todos os pecados relacionados estão inseridos, estão entendidos aqui. Deixa eu dar um outro exemplo, eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês. Pelo menos os mais reformados, teologicamente falando, e nós estamos inseridos aqui, nós entendemos que quando o 5º mandamento diz honrar pai e mãe, a ordem não é só para pai e mãe, é para toda a autoridade. Por isso que o Novo Testamento vai mandar nós honrarmos a autoridade, orar pelos governantes. Todos os demais pecados estão relacionados, estão inseridos aqui. Tudo que está cercando aquele mandamento, nós temos que observar. Entendido? 5º lugar, os mandamentos relacionados ao amor a Deus, presta atenção nisso aqui. Os mandamentos relacionados ao amor a Deus têm maior peso do que aqueles relacionados ao próximo. Então, por exemplo, nós temos que amar a Deus, sim ou não? Nós temos que honrar pai e mãe, sim ou não? E se o pai e mãe mandam fazer algo que está de desacordo com a Bíblia? Exatamente. Por quê? Porque o amor a Deus está acima. Por isso que Jesus falou do primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o amor a Deus, ele sempre tem maior peso. Em sexto lugar, o fundamento e o objetivo de todos os mandamentos é o amor. Por isso Jesus resume eles em 2: amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, amar. Tudo isso aqui que Deus está entregando, esses 10 mandamentos, tudo que Ele está falando aqui, deve suscitar em você o amor. Entendido? Vamos encerrar? Fica de pé aí, eu quero ver com vocês 3 usos da lei para finalizar. Fica de pé, eu sei que vocês estão cansados, então já vão esticando as pernas aí, mas não perde a atenção, porque quando eu digo fica em pé, muitos já se esticam demais daí já extrapola. Não se estica muito. Ó, a Laís já se extrapolou. Sabia que a Laís, eu estava lá em casa, ontem teve o chá dela, aí depois eu falei para ela, Laís, e ela estava com umas contrações já de treinamento, que se diz, né? Diz ela que é de treinamento, né, Leandro? Vamos ver. Eu falei, ó, terça-feira muda a lua. Só falei isso, não falei mais nada. Ela já abriu o olho desse tamanho. E o Leandro também. Primeira vez que eu vi o Leandro de olho bem aberto. 3 usos da lei. Olha só, o Catecismo Nova Cidade é aquele que eu recomendo para vocês no Manual do Culto Familiar. Agora eu peguei, né? Agora vocês vão saber agora eu vou saber quem leu e quem não. Bah, pastor. Leu uma pergunta. Isso aí. Gabriel leu, pelo menos um. O Catecismo Nova Cidade, na sua pergunta de número 15, ele menciona assim, pode passar o próximo, por favor? Ele diz assim, ó, já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Porque faz sentido a pergunta, né? Pô, se ninguém consegue guardar a lei, por que tem ela? Para que tem a lei? A resposta: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e obediente de nossos corações. E assim,
nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Vamos ler juntos aqui? Vamos? No 3. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Que conheçamos a vontade de Deus e a natureza santa. Perdão, eu errei. Eu sei, foi culpa minha. Laís, zera aí, por favor. Vamos de novo. Eu disse que eu estou me atrapalhando. Não tem problema. Vamos de novo. 1, 2, 3. Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Aqui nós temos 3 usos da lei. Por quê? Qual o propósito da lei? Em primeiro lugar, revelar Deus. Revelar Deus, que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus. Que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus. Nós temos que conhecer Deus. Como Ele se revela a nós? Onde? A lei é um desses. A lei é a palavra de Deus. É onde está Deus se revelando. Deus, quando nos dá a lei, Ele não está só dizendo o que Ele quer, Ele está dizendo quem Ele é. Quando Deus nos dá a lei, Ele está se revelando a nós. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Nós achamos que somos bons, que somos capazes, eu sou, eu consigo, eu faço. Não, não. Nós precisamos entender que Deus é melhor daquilo que nós achamos que Ele é. Deus é mais gracioso daquilo que a gente acha que Ele é. Quando Ele nos liberta do cativeiro, Ele está demonstrando que Ele é melhor do que a nossa imaginação pode conceber. E o segundo propósito, conhecer a nossa natureza pecaminosa e desobediente. A lei também, o uso da lei é para nos revelar a nossa natureza caída e a necessidade de Jesus, a necessidade de um Salvador, alguém que consegue cumprir essa lei. Tu precisa de alguém, tu não consegue sozinho, tu precisa de alguém que cumpra e alcance esse padrão de Deus que nem eu e nem você conseguimos alcançar. Nós somos piores do que imaginamos. Ao passo que Deus é melhor do que nós podemos imaginar, nós somos piores do que nós imaginamos. É que a gente tende a pensar o contrário. Nós somos bons, nós somos capazes, a gente consegue. Deus, talvez. Não! Nós somos piores do que imaginamos. E Deus é muito melhor do que nós imaginamos. Em terceiro lugar, o terceiro uso da lei é revelar o estilo de vida do reino. Deus está dizendo, olha, eu libertei vocês de um reino onde vocês eram escravos. Agora eu estou levando vocês para o meu reino e esse é o estilo de vida lá. Tu quer estar no meu reino? Vive desse jeito. Não é só se tu quer, mas tu quer demonstrar que pertence a esse reino. Vive desse jeito. Entendeu? Como que tu dá testemunho se tu é filho de Deus, se tu está no reino de Deus? Quando tu segue esse padrão aqui. Como que nós reconhecemos uma pessoa se ela está à margem da lei ou se ele é um cidadão de bem? Quando cumpre a lei, não é? É ou não é? O povo brasileiro tem que seguir a lei da onde? Do Brasil? Tu quer morar aqui, tu tem que seguir a lei daqui. Não estou entrando no mérito se tu concorda ou não, não é isso? Mas tu quer morar aqui, tu tem que cumprir a lei daqui. É isso que Deus está demonstrando. Tu demonstra que é do reino, porque nós ainda não estamos lá. Mas nós já damos testemunho se somos de lá. Tu dá testemunho de ser do reino de Deus como? Vivendo de acordo com a lei de lá. Entendido? A boa notícia é que Jesus consegue fazer isso e Ele nos estende a mão. Ele nos alcança e Ele diz, olha, quem está comigo, vai junto. Nós precisamos de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Somente com Jesus. Amém? Inclina a tua cabeça.
Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bendita e santa lei. Nós estamos iniciando aqui hoje, Senhor, essa série de sermões nos 10 mandamentos, porque queremos conhecer mais a tua lei, para te obedecer melhor, para sermos exemplos de filhos obedientes que amam seu Pai. Para isso nós clamamos a ti, abra o nosso entendimento, abre o nosso coração para guardarmos a tua lei, como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós venhamos manter isso em nosso coração e dar testemunho de que somos cidadãos dos céus. Faz isso em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe-nos durante essa série de sermões, para que isso fique impregnado, marcado, gravado em nosso coração. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Nós vamos responder esse sermão. Quem é membro aqui sabe já como funciona. Os demais eu quero que prestem atenção. Nós respondemos como? Ceando. Quem pertence a esse reino agora, que tem que seguir esse estilo de vida, pertence a um povo que comunga. Nós vamos comungar, cear juntos. Jesus, quando ele resgata a pessoa, ele convida ela a fazer parte de si. Por isso ele diz: esse é o meu corpo que foi esmagado, esse é o meu sangue que foi derramado. Ele está dizendo: participem de mim. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, ele está dizendo o quê? Quem faz parte de mim, quem participa de mim. A ceia é isso, é nós dando testemunho de que participamos do Senhor. Então, se você confia em Jesus, se você congrega em alguma igreja, não é na Soma, não tem problema, você é bem-vindo a participar conosco. Agora, se você não congrega, não venha, não faça isso. Pegue o pão e mergulhe na taça dourada ou bronze. Taça dourada tem suco. Mulheres grávidas, crianças, abstêmios e fracos mergulham no suco. A taça bronze tem vinho, ou seja, tem álcool. Então, só vale se tu estiver de bem com a tua consciência. Mergulhe, participe, coma e volte para o teu lugar, cantando. E essa é a segunda forma que nós respondemos, cantando. Cante alto, cante com alegria. Cante a esse Deus que te libertou de um reino das trevas. Cante a esse Deus que te libertou e te conduziu para um reino de justiça e paz. Amém? Cante a Ele. Demonstre a alegria que tu tem cantando. Em terceiro lugar, ofertando. Não é que nós devemos dar o dízimo a Deus. Não, tudo é de Deus. Tudo, nós só administramos. Tudo é dele. Mas nós precisamos ser generosos. Deus foi generoso conosco, gracioso, quando nós não merecíamos. Nós demonstramos que somos dele quando exercemos generosidade. Amém? Você oferta no gasofilácio, lá atrás tem a caixa de madeira, pode pôr a oferta lá se for em dinheiro. Tem os cartões, na maquininha ele está com o Chico, ali atrás. E tem o quadro na parede, se tu quiser fazer Pix, você pode fazer Pix. Por que isso? Mais uma igreja pedindo dinheiro? Não. Não só isso. Mas uma igreja que quer investir em missão. O reino de Deus avança e ele avança com o nosso dinheiro. Deus não manda anjo aqui para produzir coisas e a gente usar. Essas cadeiras não foram anjos que vieram aqui e fizeram elas. Nós compramos. Nós usamos um cartão, parcelamos e estamos pagando. E assim com todo o restante. É com o dinheiro. Por isso que nós pedimos dinheiro. E não tem problema nenhum nisso. Não é para enriquecer, não é para a gente ficar usufruindo em bobagem, é para o reino de Deus, para nós continuar falando de Jesus e sobre esse libertador que conquista as pessoas do fogo do inferno e traz para o seu reino de luz. Amém? Pai, eu quero orar e abençoar a vida dos meus irmãos que agora vão cear, cantar e ofertar. Eu peço que tu habite em seus corações, transforme seus corações, revele, Senhor, a tua justiça e a tua paz e a tua prosperidade. Abençoe a todo aquele que vai ofertar generosamente com alegria no coração. Eu peço em nome de Jesus. Amém.